gravação, né? Talvez Uhum. tem que ver a questão lá da transcrição nas configurações, tu consegue desabilitar ali. Aqui eu não consegui. Mas aí Tá eu aqui. posso estar começando, né, Rosiclé? Então, a aula tá aparecendo os slides na tela para ti, para todo mundo? Tá aparecendo slide? Para mim tá na tela aqui. O pessoal tá me dizendo como sim. Estão vendo, Mariane colocou que sim, então slide aparecendo, a gente começa então a nossa segunda aula de produção do conhecimento científico e tecnologias emergentes. Então, vamos para a nossa segunda aula. A gente viu na semana passada um pouco lá da neuroplasticidade, a gente viu sobre a questão dos neurônios, das conexões, né? E aí, agora a gente vai entrar então na segunda aula, aprofundar um pouco mais. A gente vai continuar com a unidade um. Ainda tem algumas coisas da unidade um que a gente está vendo hoje. Depois a gente começa a unidade 2 e na próxima aula a gente termina a unidade 2, né? Porque a gente tem 4 aulas e temos 3 encontros para essas 4 aulas. Então a gente divide um pouco entre elas. E a gente começa hoje assim, aquela. Vamos compartilhar 3 palavras para hoje, né? Ou pense para você 3 palavras, né? Uma palavra é aquela questão como está seu corpo, né? E a outra, como está sua mente e como está seu coração, né? Então, ou pense para você, ou coloque no chat, né? Como está essa questão, né? Reflitam sobre o estado emocional, né? Uma forma rápida ali, intuitivo, né? De como tá, né? Tô cansado, ansioso, focado, meu coração tá em paz. Então, como está nessas 3 palavras para quê? Para que a gente possa seguir e possa focar na nossa vida nos próximos momentos aqui, né? Então vamos lá neste acolhimento que a gente faz no início, de verificar assim como vocês estão, né? Então nesse coloque nisso para vocês, o seu corpo está cansado, está bem, está ansioso, e a mente, e o coração, né? Vamos refletir sobre isso e tentar, né? A gente botou que está cansado, cansado e ansioso, né? Sim, primeira disciplina, novo semestre, então vamos tentar seguir, né? Ou a mãe de 3, empreendedora, estudante, então é aquela loucura num todo, né? Vamos tentar conseguir focar na aula, vamos tentar absorver e tentar seguir com a disciplina. A gente é um passo de cada vez, né? Seguindo um pouquinho de cada vez e buscando sempre um pouquinho mais de paz, né? Por mais que as preocupações estão ali. E aí, vamos lá. Como é que é a nossa trilha? Nessa disciplina, vocês têm uma trilha de aprendizagem e elas vão nortear o estudo de vocês. Aqui comigo é uma aula, né? Eu não sei o que cai na prova de vocês, a prof. Rosiclei também, não somos nós que fazemos as questões, a gente está aqui referente a esses conteúdos, né? A Rosiclei mais essa questão de projeto de extensão e eu aqui relacionando o conteúdo. Então, a trilha de vocês, lá, a produção do conhecimento científico e tecnologias emergentes, é o que vai nortear. Lá dentro tem um livro para vocês baixarem, tem podcast para ouvirem, e vai ter a separação certinha, unidade um, unidade 2 e unidade 3, para vocês estarem acompanhando, né? Para cada unidade vai cair numa prova. E aí, semana passada a gente viu, né? Na segunda-feira passada, sobre a questão de conhecimento, de produção de conhecimento, as conexões que nós temos, né? E vimos que o quê? Que produzir novos conhecimentos exige organização de grande quantidade de informação. Sim, eu vou ter conhecimento se eu tiver bastante informação, se eu tiver vontade de aprender, tiver aquela mente aberta para aprender. E aí a gente aprende, o nosso cérebro tem o quê? A neuroplasticidade, que o cérebro desenvolve adaptação e aprendizagem. Então, a gente tem essa capacidade de aprender, o nosso cérebro quer desafios. Então, por isso que às vezes a gente faz tanta pergunta para vocês, né? Para quê? Para ir criando conexões cerebrais, para ir ativando. Quando vocês escutam uma pergunta, automaticamente o cérebro dá uma ativada, e aí a gente tem que responder, né? Eu posso não dar bola. Se eu não der bola para aquela pergunta, eu vou lá e fico todo quieto e não reflito sobre aquilo, não crio novas conexões, né? Então é muito importante
a gente estar atento para isso. Eu tenho que estar com mente aberta e atento para que eu tenha o quê? A neuroplasticidade ativa, né? Então, o cérebro ele pode aprender muito mais realizando tarefas difíceis. Eu preciso desafiar ele. Ele é como a gente, às vezes, né? Senta no sofá e fica lá. Né? Você fica horas lá vendo filme, lendo alguma coisa, e aí fica gostoso lá. Mas eu preciso desafiar o corpo, né? Precisa levantar, precisa caminhar, precisa correr. E o cérebro é a mesma coisa. Ele precisa de desafios, tá? E alimentação saudável também cai, né? Quem é do curso de nutrição vai ter muito sobre isso, né? Se a alimentação não estiver saudável, se eu não tiver em equilíbrio com o meu corpo, fica mais difícil, né? Eu preciso de glicose, eu preciso de carboidrato, preciso de proteína. A gente precisa seguir isso. Precisa ter pensamento também aberto, né? Os pensamentos precisam estar, eu tenho que estar com a mente aberta e o pensamento crescimento, né? Não, nossa, eu tenho esse desafio, eu vou enfrentar ele. O que que a gente diz? Que a gente sai da arquibancada e vai para o meio do jogo? Não é mais ou menos isso? Quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou sair da arquibancada e vou lá no meio do jogo, vou para lá, né? E temos o mindset que a gente vai ver, que tem o de crescimento, que é a minha forma de pensar. Ou o fixo. O fixo é aquele que eu falei do sofá. Vou sentar lá e vou ficar, né? E daí meu cérebro também, veio um desafio, não vou fazer. Veio perguntas, não quero pensar sobre isso. E tem o de crescimento, que é eu vou me desafiar. Eu vou sair daqui, vou sair dessa arquibancada e vou jogar. Vou lá no meio, né? Então é isso que a gente precisa seguir. É assim que a gente vai trabalhando a neuroplasticidade. E não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Sim, perguntas, né? É a pergunta que faz com que as coisas movam, né? E a neuroplasticidade, então, nos permite constituir estratégias seguras de aprendizagem, né? De eu ter essa aprendizagem. E aí vem o que eu falei ali do mindset, que é o que? É o modo com que a gente reage aos desafios e às situações de vida. Então, não é só lá no sofá, o cérebro tá lá paradinho, tá quietinho. É como eu vou reagir à vida. Né? Vocês já estão fazendo uma faculdade. Nossa, já venceram para estar aqui, vocês já estão com mentalidade de crescimento. Estão encarando um desafio. Estão saindo da arquibancada de ser mero espectador para vir aqui, fazendo um curso superior. Então, isso já leva vocês a um crescimento, né? E aí, vocês já estão estimulando o cérebro, então continue desafiando eles a cada disciplina, a cada momento. E aí a gente não pode ter aquele medo de errar, né? Porque senão eu não vou fazer nada. Né? A gente não sabe quando a gente vai errar, nós temos que nos prepararmos para não errar, mas pode acontecer de errar. E aí é refletir, estudar sobre aquilo e verificar como melhorar isso, né? Lidar com o erro também faz parte do crescimento, né? Eu errei, eu não vou parar e não fazer nada, né? Eu vou lidar com esse erro e vou aprender com ele. E aí temos o quê? A produção do conhecimento científico, né? Então, aprender é o grande triunfo da espécie humana, somos nós. Então, nós temos essa capacidade de aprender e precisamos aprender. Então, vamos aproveitar isso, né? Fiquem felizes por isso e usem isso, que é um grande triunfo nosso. Temos também que o quê? A educação é uma fonte de aceleração do cérebro. Sim, né? A educação é uma fonte de aceleração do cérebro. Né? A partir do momento que vocês estão aqui, estão buscando a educação, buscando um conhecimento, está acelerando o teu cérebro, está ali ativo. O cérebro busca por novidades, então isso também é. Né? Uma disciplina diferente. Essa disciplina passa rápido, pessoal. 4 semanas ela acaba. E aí vem outra. E aí vem outra. Então, isso te estimula bastante também. E agora a gente está numa disciplina geral. Então, aqui a gente tem vários cursos da área da saúde. Por quê? Porque produção do conhecimento é uma disciplina geral, não é específica. Você não vai, né, quem é da nutrição, aprender a fazer a consulta nutricional, ou se nós temos pessoal da área de estética, da físio, da TO, né? Aqui a produção do conhecimento é uma disciplina geral. Ela é a base para depois vocês, né, de aprender um pouquinho sobre o conhecimento científico e depois vocês vão tendo as disciplinas específicas. E aí fica a pergunta já para vocês, como você reage a um desafio, né? Então, como você reage ao desafio?
né? Você vai ter aquela mentalidade de crescimento, ou você vai ter aquela mentalidade fixa que não vai reagir, vai deixar o desafio passar, né? Então, sempre que a gente encontra uma situação desafiadora, né, a gente tem que estimular isso e tentar mergulhar e responder aquilo ali. E aí vamos ver uma estratégia, né? A gente falou em neuroplasticidade, em aprendizagem, em desafiar o cérebro, ok. Mas quando vocês estudam, né? Cada um tem o seu jeito de estudar, ou ainda está buscando o melhor jeito, né? O que não existe é a gente abrir a cabeça e colocar o conhecimento lá dentro, né? A gente precisa estudar, precisa ler e ler e tentar compreender aquilo ali. E aí, a gente falou da neuroplasticidade, das conexões, mas existem estratégias para ajudar a gente a aprender, né? E eu vou passar para vocês algumas estratégias que existem. Tem alguma que é mais certa do que a outra? Não. O que é importante? Que você se identifique com alguma e vá testando, veja com qual você consegue aprender mais, né? Que estratégia é melhor para você, né? Então, vamos passar algumas e vão vendo, né? Conforme vocês vão aprendendo ali e vão testando, né? Talvez algumas vocês já estão fazendo, só que nem sabiam que era uma estratégia de aprendizagem. Ou vocês tenham alguma outra que não está escrita também, né? E a primeira, então, é o skimming, que, como o nome já diz, é o que? Escanear. Então, é uma estratégia que vai escanear, você dá aquela primeira leitura geral no texto. Ou quando a gente vai ver um artigo, a gente vê só o resumo. Eu já tenho uma noção do texto, né? Então, o que que é? O skimming significa escanear. Então, é o ato de quê? Passar o texto. Então, é para quê? Para ter uma visão geral sobre o assunto. Então, claro que ele é superficial no primeiro momento, ele não é, ainda não vou estar aprofundando naquilo, mas eu vou começar a fazer uma atenção aos tópicos, eu vou começar a entender um pouco o que é isso. E aí eu vou ter um preparo mental para aquele assunto. Então, por exemplo, aqui na graduação, às vezes vocês vão ter assuntos que vocês nunca viram. E aí é interessante fazer esse skimming primeiro, que é o que? Ter um preparo mental, né? Saber o que vai ser estudado, começar a entender aquilo ali e depois vai indo por partes. Eu uso muito isso, eu gosto muito assim. Primeiro eu entendo um pouquinho de tudo, olho ele no todo e depois vai aos poucos, porque daí eu já sei o que está me esperando ao longo do estudo. Por exemplo, a trilha de aprendizagem de vocês ali, eu passei a imagem da trilha, né? O que que é legal? Vão lá, tem 3 unidades. Já passem, deem uma passada, uma olhada nas 3 unidades, entendam o que que é a unidade 1, a 2, a 3, baixem o livro, depois voltem lá para 1, e aí sim, vocês vão começar a estudar. Mas aí tu já tem uma noção geral do que é a disciplina, vocês já sabem então o começo, o meio e o fim. De uma forma geral, fizeram aquele preparo mental para tudo, né? Então esse é o skimming. Então esse é bem importante, né? Já podem estar praticando isso, né? Quem já faz esse já coloca ali no chat, né? Coloque aí eu uso, já fiz, não faço. Outra estratégia de aprendizagem é o que? O grifo inteligente, né? Que é o que? Nada mais é do que utilizar aquelas canetinhas, né? E pode utilizar várias cores e grifar o importante. Não é grifar o texto inteiro, que aí não vai funcionar, né? Quem grifar o texto inteiro. Então, a gente diz grifo de modo inteligente, que é destacar palavras-chave. Então, você está estudando o texto e vai destacando as palavras importantes, mas você tem que estudar o que está além daquela palavra. E aí, quando você retorna esse assunto, aquela palavra-chave tem que estar em conexão. Já você vai, o teu cérebro vai fazendo as conexões com aquele assunto, né? Então, por exemplo, na trilha de vocês estão lá na unidade 1, vão estudando estratégias de aprendizagem. Então, vão grifando o que é importante, né? Então, ele permite isso. Você vai ler um todo e vai destacar palavras-chave que você vai voltar para aquele assunto e naquela palavra-chave tu vai buscar entender sobre aquilo. E aí você vai organizando essas informações mais importantes daquele texto. Então ele ajuda também, ele ajuda muito a entender o conteúdo, a entender aquilo ali, porque
A partir do momento que você tem aquela palavra ali, ele vai fazendo as conexões. É que nem quando às vezes alguém pergunta alguma coisa pra gente, e a gente, nossa, tá na ponta da língua, eu não sei. Às vezes a pessoa fala algo parecido e na hora você consegue lembrar, né? Então, a gente se habituar a ter palavras-chave referentes ao texto ajuda na hora de estudar, de você destacar e depois voltar e fazer aquilo ali. E aí pode usar várias cores, né? Por mesmo assunto, ou às vezes você está estudando para uma prova e tem vários assuntos, para cada assunto você usa uma cor diferente. O importante é você ler e ter aquelas palavras destacadas e conseguir associar elas com o texto, né? Então, essa é uma estratégia bastante utilizada lá. Muita gente usa esse brinco, ah, parece ensino fundamental, mas é que funciona. Então, isso pode ser levado sempre para a vida estudantil. E aí vem outra que talvez não é tão utilizada, mas ela é bem importante, que é a marginália, que é o quê? Você vai fazer anotações, comentários ou destaques nas margens do texto. Existem livros que vêm já com linhas ao lado do texto, ou quem não viu, já viu, quando termina o conteúdo do livro, a cada 2, 3 páginas, ele tem umas linhas em branco para escrever, que é o quê? Onde você vai fazer o seu resumo referente àquilo ali. E aí você já tá, você leu o conteúdo, você escreveu sobre o conteúdo. Aquilo ali já está muito mais conectado, né? Você já tem muito mais conexões com aquele assunto. Você já conseguiu escrever sobre aquilo, né? E depois, quando você ler novamente, aquele assunto ali do lado vai ter a conexão ali. Então é como se fosse um pequeno mapa mental, a gente diz, com conteúdo aqui do lado pequeno, um resumo e o conteúdo num todo aqui, e aí você consegue fazer essa associação, né? Você tem um mapa mental, né? Você vai tendo novamente as informações. E isso precisa ter sentido para você, né? Por isso que, de repente, a marginalia é mais importante que o grifo? Depende, né? Depende do que você gosta. Eu gosto do skimming e do grifo inteligente. O da marginalia, eu não faço isso aqui no lado. O que que eu faço? Eu só usar um papel em branco e escrever lá e fazer aquilo ali, né? Porque é o meu formato e faço lá fora todo um resumo e vou organizando o que eu estudei lá naquela folha. E aí, depois, quando você lê, com certeza a conexão vai ficando mais forte e eu consigo lembrar, né? E aí é interessante essas anotações você ter, e de vez em quando vá tentando lembrar essas anotações. Elas vão ficando cada vez mais firmes com você, né? Elas vão fixando, você vai tendo aquela fixação daquele conteúdo, né? Então, o importante é vocês encontrarem um formato que ajude vocês a entender o conteúdo, a compreender e que isso fique com você, né? Para não ficar meramente decorando. A outra questão, outra estratégia é o quê? Recordar ativamente, é mais uma, né? Que é o quê? É trazer a ideia toda na mente, é você ler um conteúdo, entender aquele conteúdo, fez as anotações e depois eu posso recordar ele sem olhar o material. Então, sem olhar aquele material, eu vou tentar recordar aquilo ali. Posso estar anotando, buscando outra estratégia também de escrita, né? Mas é o quê? É você recordar, lembrar e tentar compreender isso. Aí você pode fazer em voz alta, né? Aquela coisa assim, tá estudando em voz alta, estudando, né? Você falando para você mesmo sobre aquele conteúdo, vale também. Tem pessoas que gostam de escrever, colocar num papel, colocar naqueles post-it, não tem? Aquelas são aqueles bloquinhos autoadesivos, onde você coloca e vai colocando em algum caderno, alguma coisa, aquelas informações chave ali, né? Por que que é importante essas estratégias? Porque às vezes tem gente que diz, nossa, eu li 10 vezes essa página e no outro dia eu tô lendo de novo, cada vez que eu volto eu tenho que ler, porque eu não consigo gravar. É que às vezes você está tentando decorar e só ler, muitas vezes, para a maioria das pessoas, não é o suficiente. Para mim, não é o suficiente só ler. Eu preciso ler, aí eu preciso grifar, eu preciso colocar no papel, eu posso falar. Então, estão vendo como as estratégias vão ajudando você a compreender melhor o conteúdo, a se apropriar melhor
daquele conteúdo. E aí a ideia vai sendo processada melhor, né? Então, realmente, apropriar-se de um conteúdo muitas vezes pode demorar tempo, pode exigir essas estratégias, né? Da maioria das pessoas, somente ler não é o suficiente. Precisa usar uma dessas estratégias, né? Outra estratégia muito utilizada é responder os exercícios e atividades, né? Então, você tem o conteúdo e no final você tem as perguntas. Então, não é do nada que tem lá aquelas perguntas por nada, é realmente para fazer essa associação, né? Essa trabalhar a recordação do conteúdo, a associação de conteúdo, analisar o conteúdo. Então, o exercício também ajuda. O fichamento, né? Muita gente conhece o fichamento lá da língua portuguesa, da literatura, mas pode utilizar também aqui, né? Você organizar o conteúdo e uma folha colocar de onde retirou aquilo ali, né? Isso pode ser, tem pessoas que conhecem como ficha de referência, ficha de resumo, então realmente é um resumo daquele conteúdo. Isso também ajuda bastante, né? Tem pessoas que às vezes estudam e vão fazendo vários resumos, né? Várias folhas com resumo. E também funciona. E aí, quando vai estudar, lê primeiro aquele resumo, depois volta para o livro, volta lá para a trilha, também dá para utilizar. Né? Também auxilia na conexão, na apropriação do conteúdo. E o último aqui, que é quando você vai trabalhar com artigo científico. Vocês vão começar a mexer com isso daqui a pouco, né? Ler artigos, vocês vão ter disciplinas que vão trabalhar o artigo científico, e aí é importante vocês entenderem a sequência deles, né? Todo artigo científico ele tem um título, autores, resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão e referência. E aí, às vezes, no início isso é confuso, né? Porque, nossa, vem o resumo, fala de conteúdo todo, daqui a pouco vem a introdução. Então, às vezes, utilizar-se de cores e separar por cores também vai ajudar. Então, utilizar isso. E aí você vai começar nessas das cores e entendendo essa divisão, porque vai visualizar de uma forma interativa o artigo científico. Então, para muitas pessoas ler um artigo é muito tranquilo e para outras não, fica meio confuso. Então, se para você ficar confuso, utilize essa estratégia de paleta de cores, grifar cada etapa com uma cor diferente, para que dessa forma dinâmica você consiga entender os passos e quando você for escrever, isso está bem claro para você. Né? Então, isso ajuda também, é outra possibilidade, é outra estratégia. Né? Então, essas são as estratégias para vocês estarem utilizando, estarem testando, né? Vão verificando o que é melhor para você, o que melhor faz. O importante é o quê? Que você entenda aquilo ali, que você possa estar compreendendo o assunto. Então, essas são algumas estratégias que auxiliam. Certo, pessoal? Vamos seguindo, então. Vamos lá para o tema da questão do conhecimento científico. Vamos conhecer, agora saindo de aprendizagem, de como ter aprendizagem, estratégias de aprendizagem, e vamos lá nos tipos de conhecimento, né? Porque a gente vem falando de conhecimento, ok. E que tipos de conhecimento? E depois, o que é ciência, tecnologia e sociedade? Né? Vamos ver essa questão agora. E aí eu pergunto assim, ó, será que todas as informações que recebemos são realmente relevantes? Ou é preciso refletir criticamente sobre elas? Hein, pessoal? As informações que vocês recebem, né, de todas, hoje em dia com a tecnologia nós somos bombardeados de informações, né, constantemente. Elas são todas realmente relevantes? Coloquem ali no chat, daqui a pouco eu dou uma olhadinha. E dessas informações, né, quais impactarão nossas vidas e quais são modismos que passarão em breve, né? Uma época se dizia que o modismo durava às vezes uma estação inteira, né? O do verão era essa do inverno. Hoje em dia parece que é por dia, né? Hoje a moda é comer isso, amanhã é comer aquilo. Hoje é vestir isso, amanhã já é aquilo. A influência tecnológica está tão rápida, né? E aí como nos movemos nesse mundo, né? Esse mundo louco ali, né? Então
Ai, vamos lá, no chat, a Raquel colocou, né? Todas as informações que recebemos são relevantes? Não, né? Temos que filtrar as informações, segundo o Romero, isso mesmo, né? Creio que tudo tem um lado bom e ruim. E aí, filtrar para melhorar e aprimorar. Bem isso, pessoal. É bem isso, realmente, né? As informações, elas precisam ser refletidas, precisam ser analisadas, né? Não dá para chegar e, hoje eu tenho que fazer isso porque é moda isso, né? Isso está impactando a minha vida, né? A gente vem mudando nossa forma de viver, mas a gente tem que mudar de uma forma crítica e refletindo sobre ela. Por isso, vocês estão no curso superior, vocês vão ter essa questão e vão ser mais importante ainda e mais procurados por isso também, né? Por vocês acreditam, por as pessoas acreditarem que vocês têm mais conhecimento e realmente vocês têm, vocês estão aqui, então realmente é preciso refletir, realmente tem que analisar tudo, tem, sim, tem que filtrar, né? Aí vamos aprimorar, vamos melhorar, né? E o que impacta a nossa vida e quais modismos, né? Cuidar com isso. E como nos movemos nesse mundo, né? Ou assim, que nem o Luiz, não temos obrigação de ter opinião sobre tudo, é isso mesmo? Não ter opinião sobre algo também faz parte, né? Às vezes, nossa, naquilo ali eu não vou saber opinar, porque a gente não tem como nós sabermos tudo de tudo. Então, realmente, tranquilo, tem que ter, a gente diz, tem que ter a humildade de saber assumir isso, né? Então, não dá para dar opinião sobre tudo, né? Ter essa humildade de realmente assumir sobre isso, né? E aí a produção do conhecimento, a gente diz, não se restringe à produção científica. A gente fala muito em produção científica, em artigo científico. Mas se a gente raciocinar e lembrar sobre o surgimento, né, o ser humano sempre buscou sobreviver, né? Teve a invenção do fogo, a questão de aprender a deixar de ser nômade e cultivar, né, os seus alimentos. Tudo isso é uma produção que ele foi tendo conhecimento, né? Produção de alimentos, a questão de sobrevivência. Então, ele foi produzindo sempre ao longo dos tempos objetos e instrumentos para facilitar a sua vida. O homem foi fazendo isso, né? Produzindo isso sempre em benefício próprio. E foi se passando um conhecimento de um para o outro, e não necessariamente isso era. Não existia revistas, não existia essa produção de conhecimento científico. Mas era uma produção de conhecimento, sim, né? Onde ele foi alterando. E aí, essa produção do conhecimento gerou o que a gente vai ver mitos, né? Gera as crenças, vai gerando o quê? Né? Os 5 tipos básicos de conhecimento que a gente tem, né? Então, a gente tem o senso comum, tem o mito. E aí, às vezes, a gente tem que cuidar assim, para não rir de determinado mito, porque às vezes na história, em algum momento, era aquilo, e como a pessoa vivia, aquele mito era real para aquela época, né? Tudo tem que, às vezes, a gente tem que remeter a história para poder entender, né? Tem um tipo de conhecimento que é a arte, aí a ciência que veio depois, e lá no começo a filosofia também. Então, são os tipos básicos de conhecimento que são classificados aqui. E a gente vai ver um pouquinho de cada um deles, que é importante também a gente saber e ver onde a gente, né, no dia a dia, de saber identificar, nossa, isso é um mito, né? Não, isso é uma crença, não, isso aqui é um conhecimento científico. Então, o mito é o quê? O mito é aquilo que baseia-se na imaginação, é a reunião de experiências, né? Então, houve uma experiência, alguma situação que levou aquilo que trouxe uma explicação sobre algo real, né, mas que não apoia em evidências racionais, em produção científica, né? Então, por exemplo, assim, a época, a questão do sonâmbulo, né? O que que é colocado, né? Que é perigoso despertar a pessoa que está andando sonâmbulo. E aí já é um mito, né? Conseguiu se comprovar que não é isso. Outro mito, né? Se alguém lembrar de algum mito, pode colocar ali no chat, né? Outra questão de gestante, né? Ah, tem um desejo de algum alimento, ela quer comer morango, tem que achar um morango naquele horário, porque senão a criança vai nascer com cara de morango. Putz, gente, é mito, né? A questão de, ai, quando o bebê nasce, a mulher fica lá, não pode tomar banho lá nos primeiros dias, a gestante. É um mito.
Porque se vai buscar na história, para algum momento aquele mito talvez funcionou, né? Não que ele fosse real, mas ele funcionava para explicar determinada coisa. Por que que não se podia talvez tomar banho? Porque regiões frias não tinha eletricidade, não tinha chuveiro elétrico, então a pessoa podia facilmente ela adoecia e associou-se que era o ato de tomar banho, mas não era o tomar banho, era a água ser fria, não ter a eletricidade naquele local. Então, muitas vezes, um mito explica, né? E quando a gente vai na história buscar as explicações, a gente entende o porquê que naquela época tinha esse mito, né? Então, a gente tem que entender aquilo ali e como profissionais, como vocês vão ser profissionais de educação superior, vocês vão ver, né, quem for da saúde, quem for da gestão, de vez em quando vem esses mitos e vocês vão buscando, né? Não é para acreditar nisso, para buscar uma evidência científica se isso é real ou não, né? Se não é real, então é um mito ali. Depois temos a arte, né, que é o quê? É uma forma de interpretação da realidade. Ou seja, muitos povos pelas inscrições que eles deixavam, pela arte deles, é que se entendeu como eles viviam, né? Como que aquele povo naquela época vivia, pela expressão artística dele, né? Então, muitos povos né, pôde se compreender como eles viviam a partir da arte deles, né? Dos desenhos que eles deixavam, né? Então, também é uma forma de interpretação e considerado um tipo de conhecimento. E aí temos o senso comum também, que é aprendido no dia a dia, que vem com a interação social, que é aquela questão da vivência, de que vai passando de um por outro, é aquele senso comum, aceita-se as coisas como elas são, né? Aí vai se buscando compreender o mundo e vai deixando ali, é um senso comum, aquilo ali funciona, vamos deixar nesse formato. E aí depois temos a filosofia. E a filosofia, que ainda existe como uma disciplina, ela faz o quê? Ela examina os fenômenos, né? Ela é uma postura de compreensão do meio, ela é crítica, questiona os princípios e fundamentos. Então, a filosofia sempre vai questionar, sempre vai estar questionando tudo, valores sociais, histórico-econômicos, a própria vivência do ser, né? Quando fala, ai, quem sou eu? Então, isso é a filosofia, ela está sempre questionando princípios, fundamentos, né? Valores, né? Ela sempre vai dar essa atitude de dúvida e de questionamento, né? Ela está aí. E por último, a gente tem então a ciência, que é o que onde a gente vai falar bastante sobre ela. Por quê? Porque é o que promove aquela evidência científica, é o que vem comprovar. Então não é um mito, né? Vai ser o quê? Uma comprovação. E a ciência, por incrível que pareça, ela surgiu lá da filosofia, né? Lá no Renascimento, ela foi para essa característica de comprovação, então ela separou da filosofia, daí ficou a filosofia e veio a ciência que buscar comprovações, ela busca medir as coisas, colocar o conhecimento na resolução e comprovar as situações, né? E aí a gente diz que o que? A ciência utiliza métodos rigorosos com a intenção de alcançar um conhecimento sistemático, preciso e com objetividade. Então, é bem direcionado. E vocês vão ver muito isso, né, ao longo da graduação de vocês. Né? Sempre aquilo, eu quero evidência científica. Busquem artigo científico. Ah, por que que você vai trabalhar desse jeito? O que que você vai usar no seu atendimento? Né? Que linha de pesquisa você está seguindo? Isso vai buscar. E também a gente tem que ter a noção de que a ciência é imutável, ou seja, para determinado momento foi comprovado e de repente aquilo não foi comprovado. Isso acontece muito na indústria farmacêutica, porque as doenças vão mudando, né? A gente tem o quê? O vírus das gripes, né? Todo ano tem que vacinar. Por quê? Porque aquela vacina anterior já não serve para agora. Então significa que aquilo ali funcionou, agora já não funciona mais. Ou às vezes algum medicamento, aquele medicamento funcionava 100%, agora ele está funcionando 80%. Houve uma nova comprovação, agora tem que se mudar a dosagem. Então, a ciência também, ela é imutável, mas por isso a gente está sempre pesquisando mais, conhecendo mais, buscando as evidências e nos atualizando, né? Há determinado equipamento já não está mais
oncologia, uma área que vem crescendo bastante, né? Então, aquela dosagem daquele equipamento de radioterapia alterou. Agora tem um mais eficaz. E aí, aquele tinha eficácia de 60%, esse está com 70%. Então, o conhecimento, a gente diz que ele é imutável, né? E que bom, né? Que bom que as coisas vão mudando também. E aí, como é que é esse método científico que a gente ouve, né? Ele vai começa com uma observação, um questionamento, sempre vai ter uma pergunta ali, né? E aí vai ter a hipótese e depois tem o quê? A experimentação, que vai ser o testar essa hipótese, o buscar a comprovação científica daquilo ali, né? Então é isso que é a ciência, né? Esse conhecimento sistemático, preciso e objetivo. E aí, quando a gente fala, ciência, tecnologia e sociedade, aí junta tudo isso, né? E a gente tem que relacionar o conhecimento científico e necessidade humana. Tecnologia é processo, é método. Então, a gente tem técnica, tecnologia e ciência. Aí a gente diz que a vida em sociedade, a ciência e a tecnologia, elas se cruzam o tempo inteiro. É por isso que temos ciência, porque a gente tem a sociedade, a vida em sociedade faz com que a gente esteja sempre produzindo mais conhecimento. E na produção de mais conhecimento, a gente tem a técnica, que é a habilidade para fazer algo. Preciso ter a habilidade, a necessidade. Preciso da tecnologia para saber como fazer, né? Aquela saber teórico ali, tá? Então, e aqui a ciência vai produzir o mundo, né? Os conhecimentos, o funcionamento do mundo, né? Vai produzir esse conhecimento. E aí são as decisões humanas, então, que direcionam o desenvolvimento tecnológico, né? É o ser humano que está produzindo cada vez mais conhecimento e que está fazendo esse desenvolvimento tecnológico acontecer. Tá? É bem, este é o caminho. E aqui, ó, cada nova técnica, então, ou instrumento vai gerar novas necessidades e esses novos conhecimentos. Então, a gente está num ciclo, né? A gente diz de necessidades e conhecimento. Aí, cada conhecimento parece que nunca acaba, e não acaba mesmo. A gente olha lá para trás a questão de criação da eletricidade. No começo era só eletricidade, daí veio toda uma alteração. A gente vai ver ainda a Revolução Industrial, alterou ali. Depois veio um telefone fixo, depois veio o telefone móvel, né? E assim veio vindo. Então, uma coisa, sempre um conhecimento que você observa, ele vai gerar outro e não vai parar, né? Aqui o exemplo, vacinas de Covid, lá na época do Covid, o que que teve uma corrida dos laboratórios para descobrir a vacina? Produzir, depois descobrir a vacina, produzir essa vacina em larga escala. Isso movimentou muitos laboratórios, movimentou a indústria de base que fornece a base para esses laboratórios, movimentou a indústria de máscaras, que daí eram orientados as pessoas usarem máscara, né? O quanto movimentou. Aí começou a produção de conhecimento, qual máscara é mais eficaz e qual que não é. No começo era uma, depois houve o que uma outra questão gera outro tipo de máscara e assim foi, né? Então foi buscando uma loucura desse conhecimento. Álcool gel, por exemplo, nunca foi vendido tanto álcool gel e nunca se fez tanta explicação sobre como utilizar isso. Então isso acabou fazendo com que, né? Isso instigou o desenvolvimento de um monte de coisa. Então não acaba. Então uma coisa lá, né? Que nem colocou questionável, isso sim, né? Eu concordo, questionável essa situação. Mas ela desencadeou aqui o que a gente diz um desenvolvimento de tecnologias em rede, um monte de coisa, né? Além dessa corrida contra a vacina, foi a corrida contra outras coisas que precisavam até ali. Então, nunca acaba, né? A gente está numa roda ali e vai sempre desenvolvendo mais. E aí, então, a gente tem isso, essa questão de produção em todas as áreas. Se a gente pensar lá da agropecuária, a exploração espacial. Olha como a gente está em áreas bem diferentes, né? E é isso mesmo, lá da agropecuária. Lá eu preciso
de produção científica também, de entender sobre a ciência lá, depois exploração espacial também, né? Quando a gente fala televisão, o chuveiro ela existe porque lá atrás teve a eletricidade, e com a eletricidade a tecnologia também não está parando, né? Depois, a gente pode utilizar também, por exemplo, economia, geografia, sociologia. Ela ajuda nos gestores públicos para planejar o desenvolvimento de cidades. Eu não posso planejar um desenvolvimento da cidade sem conhecer a geografia, né? Para onde, né? Quanto perto de um rio pode ser construído e o quanto longe. Isso houve alguma produção ali no meio para deduzir aquilo ali, não é o que eu acho, não é o achismo, né? É sempre a base de algo científico, né? Regiões que podem ser construídas, regiões que não são construídas, precisa da questão da geografia ali. Então, a produção científica ela é muito importante. E hoje em dia se fala essa questão do que? Da sustentabilidade, né? Que o ser humano está evoluindo na tecnologia, mas ele não pode deixar para trás a sustentabilidade. A gente precisa viver, né? E precisa viver por muito tempo. Então, o quanto que cada tecnologia que é desenvolvida impacta na questão do meio ambiente, impacta na vida das pessoas, e a gente não pode ter um mundo só de pessoas, né? A gente precisa dos outros seres também, a gente precisa de áreas verdes, né? A gente precisa de água, precisa dos animais, então precisa essa convivência. Então a tecnologia precisa buscar o equilíbrio. E hoje em dia isso é muito enfatizado, é muito buscado mesmo. E aqui o círculo que eu falei também, né? Então tem as necessidades humanas e vem a produção científico-tecnológica. E aí não acaba, né? Tem uma necessidade, você desenvolve alguma tecnologia, essa tecnologia vai gerando outras necessidades, vai excluindo umas profissões, criando novas, e vai alterando também a vida humana, né? Nós já fomos nômades, né? Depois, devagarzinho, né? Se vivia em cavernas, depois em cabanas. Hoje em dia a gente vive de repente, em residenciais, em casas. Mas a necessidade humana é que gera produção científico-tecnológica. E aí a gente vai tendo toda essa evolução ali, né? E a gente vê em todos os campos da vida isso acontecendo. E aqui mais algumas perguntinhas para vocês darem uma acordada aí, pessoal, vamos lá, né? Quais foram as invenções que marcaram o nosso modo de vida em sociedade? Essa é bem fácil, invenções, assim, coisas simples que foram mexendo no nosso modo de vida. Coloquem ali no chat, vamos ver. Fogo, perfeito, né? Parece algo hoje em dia tão simples, a gente consegue de qualquer jeito, né? Consegue de um jeito fácil, né? Mas o quanto que isso mexeu muito. Depois a internet, sim, a internet veio ajudar em muitas coisas, né? Depois a Wi-Fi. E aí, quais os impactos da ciência e da tecnologia na vida das pessoas em consequência da sociedade como um todo, né? O impacto que essa ciência, que toda essa tecnologia, né? Se a gente falar foi criado o fogo, mas nossa, o quanto que o fogo proporcionou de outras coisas e depois de outras bases, né? A gente tem o fogo a partir de várias bases, né? Desde eu posso produzir a partir de um fósforo, eu posso ter um gás, né? Então, e os impactos, né? Ele mudou o nosso modo de vida, né? Então, esse é o impacto, essas invenções, né? Fogo, internet, inteligência artificial, está impactando na nossa vida, no nosso modo de viver em sociedade, o modo de comunicar entre as pessoas. Olha como a gente está tendo aula agora, esse novo formato aqui, né? E a última pergunta ali, ó. A ciência é sempre benéfica para a sociedade? O que que vocês acham? Dentro do tudo que a gente viu, ela é sempre benéfica? É, a Raquel colocou, assim, estão deixando as pessoas com preguiça de pensar, ler, já que tem tudo muito fácil com a internet, pode ser, né? Tanta ciência e você não está mais conseguindo, não precisando pensar, porque você coloca tudo lá e tem as respostas. Ou aquelas estratégias que eu falei lá de aprendizagem, não são coisas simples, né? Grifar, escrever, eu não preciso de tecnologia para grifar um texto, para ler, para escrever, né? Então, é mais fácil, às vezes, lá e pesquisar, talvez seja, né?
Mas, assim, cuidar, a gente não pode, a gente vai usar essa tecnologia, inteligência artificial, tem que cuidar para usar de uma forma benéfica, né? E não para aquilo ali não vai estudar pela gente, a gente precisa estudar, precisa, né? Crises de ansiedade pode ser sim, né? O quanto que a internet está trazendo de crises de ansiedade, né? Caos pode ser, invasão do sistema privado, sim, né? A ciência está conseguindo, né, entrar em vários itens dessa questão, né? Então, a ciência é sempre benéfica para a sociedade? Gente, não. Ela tem muitos benefícios, sim. Mas temos que ter essa análise crítica lá daquela pergunta do início. A análise crítica, ela não é sempre benéfica. A gente vai analisar e ver até onde ela vai ser benéfica ou não. E saber separar, saber essa análise, né? Ele falou em guerra também. Sim, você pode ter o quanto, né? Rebeca, essas bombas e essas tecnologias de guerra. Então, às vezes, um país pode destruir o mundo. Isso não é legal, né? Tudo que a gente conquistou para depois ser destruído, né? Não é o que a gente quer. A gente quer viver e viver bem. É isso que a tecnologia tem que vir para a gente, né? Nos dar um bem-estar, melhorar a qualidade de vida, né? Então, sim, né, ela tem um efeito tanto para o bem quanto para o mal. E aí a gente tem que saber analisar e cuidar. E aí, para encerrar, lá na unidade um assim, tem um texto aqui que eu vou ler, que é o que fecha a unidade um lá, o nosso tema de aprendizagem, estratégia de aprendizagem, do conhecimento científico, né? Que é o quê? O ciclo estabelecido entre necessidade humana e desenvolvimento de novos conhecimentos é constante. E os saberes gerados modificam o comportamento humano, impactando fortemente o modo como as pessoas, como as coisas são produzidas. Por isso, na atualidade, em todas as áreas profissionais, é preciso estar sempre atento às mudanças. Então, isso fecha toda a unidade 1 que a gente viu, né? Que a gente tem a necessidade humana, isso gerou novos conhecimentos e constantemente, e não para. E mudou o comportamento humano, a forma como as pessoas estão vivendo, como as coisas estão sendo produzidas. E aí precisamos, então, aqui, né, como profissionais de nível superior, começar a estar atento a essas mudanças e como ir nos encaixando, analisando criticamente e como buscando estar atentos constantemente a essas mudanças, entendendo elas e participando dessas mudanças. Ok? Certo? Vamos lá, então. Agora vamos mais um pouquinho, vamos seguir com a unidade 2, onde a gente vai falar, continuar falando sobre ciência e tecnologia, né? Sobre o que isso afeta, né? Sobre produção científica, sobre inovação, né? Que a gente já viu que isso altera a forma como nós vivemos, como nos comunicamos, alterou muito nos últimos tempos, né? Uma época era por carta, depois foi por telefone fixo, agora é telefone móvel, então foi se alterando essas formas de convivência, de localizações também, parece que todo mundo sabe onde está todo mundo, né? Então, teve esses efeitos positivos, os negativos, né? Mas sempre estar atento ao propósito, né? Qual o propósito, né? É isso que a gente vai estar refletindo aqui. Então, compreender como ciência, tecnologia, inovação se desenvolve, né? Como que isso impacta na sociedade. E que isso tem também interesse social, tem político, interesse econômico lá nas produções científicas, né? Quando você vai estar produzindo, e isso existe interesse por trás, existe, né? Interesses de governos a gente tem também. E aí aqui, a organização social e os rumos da ciência na tecnologia, né? Então imagine a ciência como uma ferramenta. Ela ajuda a entender o mundo, as invenções que facilitaram a nossa vida. Ok, né? Isso tudo afeta positivamente e negativamente. E aí, quais os impactos positivos? Muitos a gente falou anteriormente, né? Então, refletir sobre isso, aqueles impactos positivos que a gente tem com tanta tecnologia e quais os impactos negativos disso, né? Negativos, a gente falou ali. Que impactos a gente tem? Foi falado de guerra, é falado, de repente, crises de ansiedade.
também. Então, existe sim, isso precisa estar bem claro para a gente, impactos positivos e impactos negativos, né? E isso tudo acaba nos afetando, relacionando conosco, né? Onde vamos ter os aspectos sendo alterados. E aí, quando a gente entra na ciência, lá a gente falou que a ciência veio lá da filosofia. E aí, a ciência ela começou lá na Idade Média a ser estimulada, no sentido ela começou a desenvolver técnicas para acelerar as produções, né, para as indústrias conseguirem se desenvolver. E a gente teve o surgimento do capitalismo, e aí foi onde a ciência foi essencial. E aqui que ela desenvolveu muito. Por quê? Porque ela trouxe inovações. E aí a gente teve esse surgimento do capitalismo. E aí teve o quê? Uma aceleração na produção e aceleração lá nas mudanças científico-tecnológicas, né? E aí teve toda essa questão, né? O surgimento do capitalismo, a ciência evoluiu bastante, que ela ficou subordinada à produção, né, onde melhoria dos processos industriais. Então, toda essa melhoria dos processos industriais veio lá com esse surgimento do capitalismo e evolução das ciências, né? A questão de Rebeca colocou resultados de exames médicos é algo positivo? Sim. Melhoria nas áreas hospitalares e escolas? Sim. Os hospitais, eles têm, né, hospitais conseguem ter equipamentos hoje em dia de ponta, né, as próprias UTIs. O quanto que evoluiu a UTI, tanto adulta quanto pediátrica, evoluiu muito, né? Isso foram tecnologias que foram desenvolvidas e vem desenvolvendo. Isso precisa ser valorizado também, né? Então, aqui, né, a ciência ajudou muito nisso, né? Ela ajudou na melhoria de processos industriais, ajudou bastante. E aí a gente tem, como ali, quando a gente fala nisso, uma disrupção. Então, vocês vão ouvir bastante essa palavra, né? Disrupção. O que que é isso? Como o modo de produção capitalista se beneficiava dos avanços científicos de tempos em tempos, então ocorreram as revoluções científico-tecnológicas, né, que transformaram o modo de viver, o modo de fazer política, o modo de pensar. Então, a gente diz que ali houve medidas disruptivas, né? E o que que é disrupção? Então, é algo novo que muda completamente essa forma de fazer. Então, sempre que você tem algo onde muda completamente, a gente diz que tem uma disrupção. Então, é uma palavra que vocês podem estar utilizando bastante e que vai fazer parte muito, né, nessa questão quando se fala em revolução, conhecimento. E aí, lá do telefone, novamente, você usava um telefone fixo e começou a usar um telefone móvel. Mudou bastante coisa. Isso é uma disrupção. Antes era o telefone fixo num lugar, agora é o telefone móvel, onde você se desloca, você fala com ele, você tem imagem. Então, mudou a forma de se comunicar. Isso é uma disrupção, tá? Então, essa palavra, assim, acompanha vocês de vez em quando. E outra palavrinha aqui, a tecnociência, que é o quê? Onde ela unifica ciência e tecnologia. Então, antes era o quê? A gente falou muito em ciência, e depois veio a tecnologia. Hoje em dia se trabalha com as duas, né? Se trabalha elas de forma conjugadas, né? Então, as invenções, as investigações científicas surgem já com vistas às aplicações práticas. Então, se investe em tecnociência, eu vou investir em algo que eu já vou saber onde que eu vou utilizar. Então, já se faz um projeto de algo lá para utilizar. Então, você vai ter equipes diferentes e aí você já vai incorporar aquilo ali no trabalho, já vai colocar ali para já ter a comprovação, né? Então, ela acaba sendo muito mais rápido, né? E hoje em dia, com essa corrida de você ter inovações rápidas, você ter a materialização do resultado daquela atividade muito mais rápida, então faz que automaticamente a tecnologia e a ciência. Então, se faz ciência com tecnologia, é o que se busca, né? E aí, por isso que essa palavrinha também é mais uma que vai acompanhar vocês, a tecnociência. A unificação da ciência com a tecnologia.
E aí os impactos do conhecimento científico, né? A gente falou um pouco positivo, negativo, né? O que que é? E a gente tem alguns as revoluções industriais onde tivemos os momentos de disrupção e as revoluções que aconteceram, né? Então, por exemplo, lá na primeira revolução industrial, quando a gente fala em século XVIII, houve o que? A mecanização, introdução da máquina a vapor e do carvão. Nossa, ele foi um momento com muita mudança, né? Uma mudança o quê? Com a máquina a vapor, começou a mecanização, substituiu a força humana, né? E aí teve uma mudança no modelo de trabalho ali. Depois, aqui na segunda Revolução Industrial, no século XIX, veio a produção em massa de linha de montagem. Houve a base do petróleo, que começou a ser utilizado, a eletricidade, a indústria química, isso também mudou. Mudou a forma de produção, o formato de transporte e a comunicação, porque se tinha energia elétrica aqui. E aí depois temos a terceira revolução, lá no século XX, que é o quê? Produção automatizada, começaram os computadores, os eletrônicos, TI, alguns circuitos, né? A incorporação, né? A criação da tecnologia da informação, os profissionais nessas áreas, começaram as graduações para essas áreas, né? Então, eles começaram a fazer essa questão de começar a serem multifuncionais, utilizar um pouco da eletrônica. E aí depois veio a de agora, né? A quarta revolução, que aí é realmente essa de desenvolvimento tecnológico, realmente, né? Começou a usar profundamente a internet, né? A tecnologia. Então a gente tem, por exemplo, a internet das coisas, que é o quê? Objetos conectados à internet. Então, tradicional, que é uma simples, às vezes, que de repente muitas pessoas têm, não é popular ainda, mas famosa Alexa, né? E aí você tem depois conexões, hoje em dia que se fala assim, tem casas todas conectadas, onde você tem a geladeira conectada, você tem cafeteira conectada, carro, e aí eles funcionam de forma automatizada, né? Onde determinado horário a cafeteira vai ligar, e assim, a internet das coisas, com essas conexões, veio que é o chamado da quarta revolução industrial, e nas empresas também. A informatização, a forma automatizada das coisas, né? Tem setores onde as máquinas fazem muitas coisas. E você, às vezes, onde você tinha 20, 30 pessoas, você tem uma só. Mas você sempre vai precisar de um profissional ali, né? Você vai precisar prever comportamentos, tomar decisões, né? Mas na quarta revolução industrial, onde a gente tem essa integração muito entre máquinas e softwares, né? Robôs, né? Cirurgias robóticas, mas lembrando que a gente vai tendo sempre, precisa ter uma pessoa, a gente não tem como a máquina dar conta de tudo, tomar conta de tudo, né? Mas são inovações que mudaram o mercado de trabalho, criaram novas profissões, né? Então, aqui ao longo das revoluções industriais, vem criando novas profissões, e vão criar muitas ainda, vão vir várias ainda, vão vir novas profissões. Algumas vão desaparecer e novas vão surgir, né? Por isso a gente tem que estar naquela sempre ativos, né? Entendendo o que está acontecendo, como a evolução tecnológica está indo para irmos nos adaptando, né? E, enfim, assim, então, essa revolução industrial é o que nós estamos até agora, né? O substituição quase que total, o modo manual de se viver. É isso que a gente vem verificando, né? E aí temos autores que colocam assim, ó, a quem serve o desenvolvimento da ciência e da tecnologia? Tem autores, então, que são enfáticos, né? Eles demonstram que as revoluções científico-tecnológicas, ao mesmo tempo que trazem avanços, apresentam grandes riscos. Vocês concordam com isso? Dentro de tudo que a gente viu, né? Então, os avanços, eles não beneficiam a todos igualmente, né? A gente vem falando muito de tecnologia, de produção de conhecimento, mas a gente tem que lembrar que não chega em todos os lugares, em todos os ambientes e para todas as pessoas, precisa nos ter claro isso, né? A gente tem interesses econômicos, interesses militares, interesses corporativos, né? Então,
as revoluções científico-tecnológicas, ali a gente apresentou a parte teórica, mas saibam que avanços apresentam grandes riscos também. É isso que a gente tem. E a gente tem essa questão que é guiada por outros interesses também. E aí a gente tem um grande desafio, que é o quê? Garantir que a ciência e a tecnologia sejam voltadas para o bem comum. Seria muito bom se a gente chegasse aqui e falasse um monte de tecnologia, não falasse em guerra, que existe, não falasse em armas nucleares, né? Então seria muito bom, né? E que a tecnologia realmente trouxesse justiça, sustentabilidade, qualidade de vida, né? Mas a gente sabe que lá atrás existe um lucro, existe um controle que é buscado, tá? Então, por isso, estar bem claro, né? A gente precisa ter essa clareza ali. E as escolhas da pesquisa, então, são influenciadas por quem detém recursos. Quem que tem recursos de pesquisa, né? Que a gente vê é o governo, são as indústrias, são algumas ONGs. Então, é a partir daqui que vem pesquisa. Dificilmente alguém vai fazer pesquisa em casa. Ah, vou pesquisar isso daqui, né? Pesquisar e desenvolver um novo medicamento, um novo equipamento lá para o tratamento de oncologia. Então, isso é com governos, grandes indústrias, né? E aí, com isso, acontece que muitas vezes tecnologias, sim, podem fortalecer alguns grupos privilegiados, ampliar desigualdades, de repente um tem acesso a tratamento e outro não. Então, podemos ter essa questão, tá? E é papel da sociedade civil e das universidades fiscalizar e orientar essas decisões. Só que é difícil, né? Nem sempre nós temos o conhecimento do que está sendo gerado de produção. O que que a gente tem hoje em dia? O CEP, que é chamado Comitê de Ética em Pesquisa. Então, isso vem ajudar bastante, que é o quê? São grupos de pesquisadores e de profissionais nas universidades que, quando se vai fazer alguma pesquisa, que você tem acesso, precisa pesquisar com seres humanos, envolva ali seres humanos, então o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, ele vai aprovar ou não aquela pesquisa. Então não se faz hoje em dia qualquer pesquisa. Se submete a sua pesquisa, o que você quer fazer, a um Comitê de Ética em Pesquisa. E aquele comitê vai analisar se aquela pesquisa pode ou não ser desenvolvida, se ela é ética ou não, para que você não tenha prejuízo das pessoas que vão participar. Né? Então, hoje em dia, as pesquisas sempre buscam isso, assim, que não leve prejuízo, que não cause algum prejuízo a quem seja o pesquisado. Isso é importante também. E tem também o que, né? A produção da ciência se distribui de maneira desigual? Você observa que sim, né? Ao redor do planeta, né? A gente vê que pesquisa é cara. Pesquisa não dá para fazer em qualquer lugar, não tem em qualquer lugar. Ela exige o quê? Educação de qualidade, né? Para você ser um grande pesquisador, precisa estudar muito, precisa ter acesso às informações, precisa ter políticas públicas que reduzam a desigualdade. Para quê? Para que mais pessoas possam ir, não somente quem tem acesso à educação de qualidade, né? Então, que você possa ter pesquisadores lá desde todas as áreas. A pessoa que quer ser pesquisador, que ela tenha uma boa educação, que ela não fique lá desigual, tenha tido uma educação desigual e não possa concorrer como pesquisador, né? Então, e outra questão, a gente precisa ter cidadãos também, né, que consigam usar de uma forma crítica, de uma forma criativa, né, que possa participar, né? Então, é isso daqui, né? A pesquisa e inovação, a gente diz, ela é cara, ela precisa de financiamento, independente se ela é pública ou se ela é privada. E ela precisa disso, de educação de qualidade, né? De você ter acesso à informação e políticas públicas, se você não tenha um acesso desigual. E temos aí, se fala tanto, né? Mas vamos lá, indo a globalização, que é o quê? Né? A mesma tecnologia que conecta bairros centrais ao mundo pode deixar comunidades periféricas isoladas. O que que vocês acham? A gente tem região que é isolada de tecnologia, que não existe tecnologia naquele local, né? A gente tem região que tem falta de estrutura, de acesso à internet, de que as pessoas possam desenvolver habilidades digitais. Então, isso tudo gera exclusão tecnológica. Vocês já ouviram essa palavra aqui, ó? Exclusão tecnológica.
Então, a globalização, ela vem para que não aconteça isso, que a gente não tenha exclusão tecnológica. Por quê? Porque hoje em dia, com tanta tecnologia, se as pessoas não... A gente tendo a tecnologia é difícil acompanhar, imagina para uma pessoa que nunca viu. Então, vai ficar difícil até para ela sobreviver no mundo todo tecnológico, né? Então, a gente precisa garantir que todos tenham esse acesso, e a globalização vem para isso, para buscar esse maior acesso, né? A gente escuta às vezes pessoas falando: "Ah, eu queria ter uma vida simples". Mas mesmo a vida simples, às vezes ela te exige eletricidade para ter um banho quente, exige você ter um pouco de condição financeira para ter acesso à diversidade de alimentos saudáveis. Então, a vida simples hoje em dia depende do quê, né? Tem pessoas que querem ter uma vida simples, mas não querem abrir mão de eletricidade, de comprar muitas coisas, então é bem difícil, né? Ó, né? Questão de bem falado ali no chat sobre água encanada também, às vezes você não tem nada de tecnologia, não tem nem água encanada, né? E aí fica difícil também. Então, essa questão que a gente também tem que refletir, né, sobre a globalização está chegando em todo local, como é que está essa estrutura, a alfabetização digital, para que você possa estar sobrevivendo no mundo, né, no século XXI, conseguir sobreviver, né, como chegar lá, como ter esse acesso a isso. E aí eu tenho um vídeo, que ele é bem rapidinho, aí para a gente encerrar sobre a evolução das tecnologias na educação. Né? Eu vou passar, quem não conseguir, ele não tem som, aí não se preocupe, mas é onde ele dá, é um vídeo rápido que nos mostra essa evolução da tecnologia. Para daí fazer assim, a gente já está refletindo sobre isso também. Vamos lá.
Então, esse vídeo ali, eu coloquei o link ali no chat, ele fala um pouquinho sobre esse processo histórico, né, de como houve essa conexão do mundo, o comércio, troca de cultura, essa promoção, assim, esse avanço tecnológico, né, de como que ele foi acontecendo, né? Então, ele faz ali refletir um pouco sobre isso, tá? E para a gente estar seguindo, pessoal, referente aos conteúdos, era aquele ali, né, que a gente viu hoje, e vai seguindo nas próximas 2 aulas. Nós temos 4 aulas, e aí eu vou só dar uma reforçada com relação às avaliações. As avaliações é referente o quê? Então, vocês vão ter lá a primeira e segunda avaliação, onde ela é online, com 10 questões de múltipla escolha. Então, a avaliação 1 ela é referente ao conteúdo da unidade 1. A avaliação 2 é referente ao conteúdo da unidade 2. Já a avaliação final discursiva vai ser o quê? São 2 questões, onde vocês vão responder 2 questões sobre os conteúdos todos. E depois, ao final, vocês vão ter uma avaliação final objetiva de 10 questões, onde vocês vão fazer lá no polo de vocês. Aí, assim, qual é a data? Entre na disciplina de vocês lá no AVA, aqui, ó, em notas e avaliações. Ali vocês vão ter todo esse acesso, assim, às datas, a agendar a avaliação lá dentro, né? Busquem as datas lá, tá? Então, lá é onde vocês vão ter o caminho. Sempre assim, na dúvida, que dia que é que eu tenho que fazer a avaliação? Vai lá no AVA de vocês, né? Onde vocês, então, vão ter o quê? Vocês vão ter 4 avaliações. Lembrando, avaliação 1, unidade 1, avaliação 2, unidade 2. Depois tem a discursiva, que são 2 questões, que podem ser referente a todas as unidades, e a avaliação lá no polo, onde vocês agendam, né? Sobre a avaliação presencial, né? Ludmila perguntou, são 5 questões de cada unidade, são questões, são 10 questões, mas se vão ser 2 da unidade 1 e 3 da unidade 2, elas são diversas, né? São referentes às 3 unidades, são divididas de uma forma aleatória, tá? Então, notas e avaliações aqui. E aí, eu deixo aqui, né? A gente para estar sempre fizemos lá um check-in, né? Sobre as 3 palavrinhas e agora um check-out aqui de colocar, né? Uma palavra assim. A gente chegou ao final da segunda aula, então assim, você está motivado, inspirado, refletindo, surpreso, desafiado, criativo, né? Vou falar assim referente aqui, né? O conteúdo. Vocês têm a trilha de vocês, vocês têm professor mediador, então vocês têm um chat onde vocês podem colocar as dúvidas, mas coloquem também, vocês podem enviar lá pelo AVE de vocês, vocês têm um acesso com o mediador. E aí vai direto para um professor mediador para estar auxiliando vocês. Então, lá sempre, né, coloquem as suas dúvidas lá e vocês têm a questão do polo presencial, né, que também pode estar ajudando. Referente a tempo de avaliação, né, qual é o tempo, né, que a Raquel perguntou. Também vai estar lá no teu AVA, né? Unidade 1 já está liberado? Para a maioria já é para estar liberado. Então, vai depender. Você está matriculado na aula de hoje, já está no segundo encontro, a disciplina liberada, a prova liberada, você vai lá e vai fazer. Sempre que termina a prova, não esqueça de clicar em finalizar e enviar, tá? Então, aqui fica essa questão, né? Não, eu estou motivado, essa questão inspirado, refletindo, surpreso, desafiado, criativo, né? Coloque ali, porque a gente tem mais 2 aulas, né? Então, não, o ritmo da aula tá bom, é assim que a gente vai querer. Então, de repente, coloque ali que a gente ainda tem mais 2 aulas para estar ajustando, certo, pessoal? Seria isso, né? Que eu teria para passar para vocês hoje, né? Concluindo esse conteúdo, passando essas orientações referentes à disciplina, né, e ficando aqui disponível, né? Quem quiser fazer pergunta, fica bem à vontade, só levantar a mão ali, eu acho que tem, né, Rosiclei? Agora é contigo ali, liberar os microfones e caso tenha alguma sugestão, alguma questão, pode estar colocando também. Aqui já teve gente que respondeu, que se sentiu desafiada, Tainara. Que bom, desafiada é bom também, né? E a Ludmila que fez a avaliação e tem o conteúdo que eu passei hoje caiu na avaliação, ó. Legal saber disso, né? Porque a gente não tem acesso às provas,
Mas é bom saber que, então, realmente é o que a gente está passando, a gente está acertando. Que bom. Cleiton, o microfone tá mudo. Acho que temos a Rebeca, a Chayane. Caiane. Tá liberado seu microfone. Oi, professor. Boa noite. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu queria ver se eu conseguia ir na biblioteca, pegar uns livros para me ter mais conhecimento nessa parte. Você tem a biblioteca virtual. Lá dentro do teu Ava, tu tem acesso à biblioteca. Lá tem os livros que daí tu pode estar pegando de forma virtual ali, né? Biblioteca online da Uniacel. O polo tem polos que tem biblioteca. E tu precisa ver com o teu polo sobre a biblioteca física. Mas se não, tu tem os livros, todos os livros disponíveis na biblioteca virtual. Ah, então tá bom. Tem alguém perguntando sobre o código de saída. Já saiu? Já tem, né? É 254, né? Rebeca, vou habilitar teu microfone, tá? Oi, boa noite. Boa noite. Professor, na verdade, é uma sugestão com uma reclamação, na verdade, né? É porque a gente que está fazendo os simulados, as coisas durante. Eu sei que vocês, como a senhora falou no começo, você e a intermediadora, vocês não estão sobre essa questão, né, das disciplinas, dos simulados, das atividades. Mas não sei se vocês conseguem passar para as pessoas. A gente que está fazendo o simulado, essas coisas, o primeiro simulado que a gente fez veio realmente referente tanto à primeira aula, né, como também à segunda, à terceira aula. Então, fica misturado e a gente começa a se confundir. Então, não sei se vocês conseguem passar para as Sim, outras. a gente consegue. E assim, eu também, o que tu pode fazer? Coloca essa tua observação no canal do mediador, entra lá no AVA, e também tem um lugar lá onde você tem sugestões, material didático, e aí você pode estar colocando lá. Então, tem várias opções. Pode ir no canal do mediador, colocar isso, que daí ele encaminha para o setor, né? Ou você pode colocar direto para o setor, né? Que é aquela sugestão material didático. Que daí é sobre os materiais, né? E aí vai para o simulado, porque o simulado não é obrigado a fazer, mas ele gera meio ponto. É bem interessante ter isso. E ele trabalha naquela estratégia de aprendizagem que a gente falou bastante, né? Então, ele é uma estratégia importante, né? Então, a gente coloca também, a gente leva, mas também pode estar enviando lá, que daí fica registrado no canal mesmo também. Pode ser? Pode ser, até porque, professor, às vezes eles também dão um peso, né? Uma notinha, uma ajuda para a gente conseguir a mais no final, né? Da avaliação e tal. E Isso, aí, o simulado vale nota lá no final. como tem vários assuntos, às vezes a gente se perde e fica com medo de fazer, Entendi, é. O simulado entendeu? você não perde nada se você não fizer, mas se você fizer, você ganha duas coisas. Ganha o ponto ali, que ajuda, meio ponto, e a questão de estar trabalhando a fixação do conteúdo, que é bem importante também. Tá Obrigada certo. pelas considerações. A gente leva, mas coloca lá também, pode ser? Pode ser sim, muito obrigada. Boa noite. Raquel, oi, Raquel. Habilitar o teu microfone. Se quiser falar. Oi, professora, boa noite. Está conseguindo me ouvir? Sim. Então, é só uma dúvida referente à avaliação. Quanto tempo que ela fica disponível? Porque eu vi que ela ficou disponível hoje, a partir do dia de hoje. Eu quero saber se eu consigo fazer amanhã, por exemplo. Consegue, sim. Ela normalmente fica uma semana, 10 dias, né? O que não é legal é tu perder o prazo, mas ela não abre e fecha no mesmo dia, tá? Não te preocupa. Ah, tá bom. E já pegando esse hype da Rebeca também, é, é aconselhável fazer essa avaliação a partir da terceira aula, a quarta aula eu sei que é a final, mas por conta desses conteúdos que ainda não foram aplicados, não foram ensinados. Sim, o simulado tu pode estar esperando, né? Faz primeiro a prova e aí depois, na próxima aula, tu faz o simulado. Pode ser, né, Rosiclay? Pode, não tem problema nenhum. Pode ser até no final, né? Dos três módulos. Aí faz o simulado. Para ajudar Entendi.
na média final até, né? Tá bom, obrigada. Nada. Nídia. Oi, Nídia. Oi, Nídia, pode falar, tá, Nídia? Ah, é que perguntaram aqui sobre o código. A Diana. Diana, são dois códigos, tá? Um no início da aula e outro no final da aula. 10 minutos antes que a gente coloca aí, para vocês estarem disputando a frequência dentro do Apléu, tá? Boa noite. Oi, boa noite. É a Nídia. Nídia, pode É, falar. sim, eu demorei por causa do microfone aqui que eu não cliquei. Eu gostaria de saber uma informação sobre apostilas para estar me ajudando a estudar. Vai ter apostila dessas matérias que vocês estão dando? Você tem o livro didático, daí lá na trilha, Nídia, você baixa o livro didático para estar estudando. E você tem todo o formato da trilha de aprendizagem, unidade 1, unidade 2, unidade 3, lá dentro tem vídeos e as orientações. Daí é por lá que você estuda, daí é tudo digital lá, tá? Então, assim, não é que é Tá. formato de apostila, é um livro, o livro da disciplina, o simulado que foi falado antes e mais separado por unidade lá na sua trilha. O melhor caminho é lá que vai te orientar tudo, certo? E os datas se É. acompanham pelo seu Avaday, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Nossa, agora tem aqui. Acho que era isso, né, Rosiclay? Não vi mais mão levantada aqui. Tá no Oi, mudo boa noite. novamente. Flávia. Oi, Flávia. Opa, Boa noite. Flávia, boa noite. Não conseguiram me ouvir? Sim, pode perguntar. Deixa eu perguntar. Quando a gente vai lá no Léo para fazer a avaliação online, quando a gente clica para iniciar a avaliação, ela tem um horário para a gente terminar, finalizar? Não. O que Ah, tu tem tá. que depois finalizar, tu vai decidir lá, tu finaliza, encerra e envia, tá? Ah, tá. Pensei que tivesse tipo meia hora, uma hora pra gente finalizar Não. a prova. Ainda não tem esse prazo, né? Não, Ah, então tá ótimo. Obrigada. Boa noite. nada. E ele tem gente perguntando sobre data, assim, ó, a data. A gente entra lá no alvo de vocês, lá em notas e avaliações, ali o PowerPoint que eu mostrei, lá tem o prazo certinho de quando inicia a avaliação e quando termina. E aí se orientem por lá, tá? Sempre lá dentro, notas e avaliações. Então entrem lá e deem uma olhada e aí vocês vão saber certinho o dia para responderem aquilo ali. Lembrando, prova 1, unidade 1. Prova 2 vai ser unidade 2. Aí a prova 3 e 4, então, que é todos os conteúdos, ok? Respondendo no chat ali já, Rosiclei, tinha essas perguntas. Certo? Tem mais alguém no chat? Não. Tem a Débora? Rosiane. Débora. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber se tem algum lugar que fica os slides que são passados nas aulas ou eles são só exclusivos para as aulas online e Os pronto. slides são das aulas online, eles não são disponibilizados porque tem a gravação. Então, tens a gravação, pode assistir quantas vezes né, quiseres. E aí não é disponibilizado o slide por ter a gravação. Ah, Certo? então tá bom, então. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Eu acho que é isso, né, Rosiclei? Podemos encerrar, então, já passamos das 10. Pois E aí, é, né? pessoal, desejo assim uma boa semana para todo mundo, né? Tivemos 2 aulas dessa disciplina. Na próxima segunda-feira a gente se encontra, então, nesse horário, né, Rosiclei? Obrigada pela parceria. Desejo bons estudos a todos. Obrigada, boa noite. Então tá. Boa noite, tchau, pessoal. Até mais. Tá Até, Rosi. no chat e também lá no protocolo, se vocês têm os canais, né, que vocês podem estar tirando dúvidas sobre os conteúdos, sobre o que vocês tiverem de dificuldade, aí a gente vai estar respondendo, ok? Isso aí. Até. Boa noite, pessoal. Bons estudos. Tchau. Tchau, Rosiclei.
Gente, eu estou parando a gravação e vou parar a reunião para poder ficar gravado aqui